A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Dia 31 de dezembro de 2025, mais uma manhã, mais um dia. Hoje, quarta-feira, vamos ver aquilo que Deus tem para nossa vida nessa quarta? Vamos lá? Que Jesus vai nos ensinar hoje. Este é o tema. Com o que Deus se agrada? Com o que é que Deus se agrada? O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém e amém. Só para contextualizar essa passagem, é quando Jesus já está prestes a ser entregue aos líderes religiosos para ser morto. E ali ele leva os seus discípulos até o Getsêmane, o Jardim das Oliveiras, e faz essa oração por 3 vezes, porque ele fala para os discípulos orarem e vigiarem, ele vai, começa a orar, volta, os discípulos estão dormindo. Ele fala com os discípulos, volta, ora mais uma vez, repete de novo essas mesmas palavras, volta para os discípulos, dormindo novamente, retorna para orar, continua orando, profere de novo essas mesmas palavras: Pai, se possível, me passa esse cálice que eu não beba, contudo que não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Aí ele volta e é o momento em que Judas chega com os soldados e leva Jesus. Então, esse é o contexto desse texto. Esse texto ele nos deixa bem claro o principal ensinamento de Jesus para nós. E é exatamente isso, esse ensinamento que é aquilo que agrada a Deus. Mas eu não satisfeito, fui atrás de mais 3 textos que, linkados, ou seja, juntos, unidos a esse, nos ajudam a entender o objetivo desta mensagem. Então, olha só. Pai, se possível, que passe de mim este cálice, contudo que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Olha só. Agora, olha esse texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Olha aqui, agora mais 2 textos. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, e ele fugirá de vós. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade, ou seja, obedece a vontade de meu Pai que está nos céus. E esse mesmo Mateus 7, 21, eu trouxe em outra tradução, a tradução A Mensagem. E aí eu trago um pouquinho até mais adiante. Olha só o que a tradução A Mensagem diz para nós no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que meu Pai deseja. Posso até ver a cena no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando: Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Eita! Sabem o que eu vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Eita! Vocês não me impressionam nem um pouco fora daqui.
aqui. Ai, 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 ai. Ah, o que é com o que Deus se agrada? O que faz nós vencermos Satanás? E o que nos levará para o céu? Essas três perguntas se respondem com uma palavra: obediência. O que é que Deus, com o que é que Deus se agrada? O que é que vai fazer nós vencermos as nossas batalhas contra o inimigo, contra o reino espiritual? Porque Paulo diz em Efésios, nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo nas regiões celestes. O que vai fazer nós vencer? E o que vai nos dar vitória e nos fazer morar na eternidade com Jesus? Obediência. Ponto final. E obedecer a Deus não é fazer aquilo que nos agrada, não é só fazer aquilo que ele pede, que agrada a nós a fazer. Não, 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 não. Obedecer a Deus é fazer aquilo que ele pede, ponto. Independente do que seja. Isso é obediência. Isso é obediência. É disso que Deus se agrada. E é isso, e é em relação a isso que, a, que, é, é, que se resume a fé. É sobre isso que se resume a fé. Todos os milagres, toda a ação de Deus, todo o sobrenatural que podemos viver, ele se resume em obedecer a Deus. Eu vi ontem, antes de dormir, eu estava meio sem sono ontem, eu fui ver algumas coisas ontem na internet e para vir um pouquinho do sono, e eu vi duas pessoas conversando e uma dando conselhos em relação à Bíblia, né? Usando a Bíblia como exemplo. Ele fala assim, na Bíblia está escrito, os humilhados serão exaltados. Se alguém está pisando em você, a Bíblia diz, os humilhados. Não, não, não é isso que a Bíblia diz. Eu já trouxe um vídeo aqui falando sobre, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se humilha perante Deus será exaltado. A humilhação perante Deus é você se render a Ele. É você ser como uma criança que está aprendendo agora a andar, que está andando já meio assim cambaleando. Ser completamente dependente dele. Isso é se humilhar, isso é se humilhar, isso é se render. E aí ele vai encher o nosso ser com o Espírito, dando a nós a condição de obedecer a ele. É isso que agrada a Deus. Obediência. E agradando a Deus, se submetendo a ele, todo o resto ele colocará nas nossas mãos, se isso for a vontade dele. Amém? E para terminar esse vídeo, eu queria fazer um pedido, eu não costumo fazer isso, mas o Senhor colocou no meu coração ontem. Se você chegou até aqui e quiser, lógico, né, colocar o seu nome, escrever o seu nome, ou na, 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 é, nos comentários do vídeo, se você está no Insta, no Face ou no YouTube, quiser colocar o seu nome no, 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 nos comentários do vídeo, ou se você quiser colocar na caixa de mensagens, no direct, no Messenger, enfim, para que eu possa orar pela sua vida. Só se você tiver realmente sentido no coração. Coloca seu nome aí em qualquer lugar que puder aí, que eu vou orar pela sua vida. Amém? Meu irmão, minha irmã, beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Feliz ano novo para você, tá? Que você tenha uma ótima virada. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.